Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje é o nosso dia 8, nós vamos falar hoje sobre a geração nova. Olha que delícia! Vamos aguardar o pessoal entrar. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai aqui repassando o conteúdo de ontem. Bom dia, Dê! Bom dia, Mari! Tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a geração nova, vai ser muito gostoso mesmo. Vamos lá. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada por bons espíritos. Eu vou repassar rapidamente o que a gente viu ontem para a gente conectar com hoje. Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Ontem a gente viu o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, as suas modificações, transformações, os estados em que ele se apresenta. Vimos também o perispírito, a sua relação com o corpo carnal, o nível evolutivo individual e coletivo do espírito. E assim, vem muito assim que basicamente vai expandindo a nossa consciência como tudo é integrado, nossa mente, o que a gente já sabe, mas quando a gente começa a ir se aprofundando detalhadamente, vai começando a ficar mais interiorizado, e isso vai ajudando também a gente até ir se vigiando, porque o conhecimento fortalece a gente, a sabedoria fortalece a gente, para que a gente consiga aí promover as mudanças de hábitos necessárias para o nosso desenvolvimento e evolução. Bom dia, Tiene, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá. Então, continuando. Também vimos as bem-aventuranças, vinculamos a elas algumas virtudes e fizemos algumas reflexões sobre como trazer isso, essa aplicação desses ensinamentos de Jesus das bem-aventuranças para a nossa vida prática. Então hoje nós vamos ver a geração nova, extraído do livro A Gênese, ok? De Allan Kardec. Então, essa é um dos livros da literatura principal aí, da doutrina espírita de Allan Kardec. A geração nova. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada por espíritos bons. Tudo é chegado... Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que a habitam, ou seja, muitos espíritos vão embora. Aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos. Então dá até a gente vê tanta coisa errada, né, no mundo, dá até um sopro de esperança no nosso coração, saber que existe uma promessa, só pra gente entender, a Gênesis foi escrita em 1800 e pouco esse livro. Então olha como ele não poderia ser mais contemporâneo aí, essa questão que a gente tem tão acentuada hoje, tão à tona. Aqueles que fazem o mal pelo mal e o sentimento do bem não toca, então serão excluídos da terra. Em uma criança que nasça, esse será um espírito mais avançado e levado ao bom. Então dizem, né, que a partir de 2000 já não tem mais crianças, só almas mais evoluídas num determinado patamar de consciência que entraram aqui no nosso planeta. Então ele fala aqui, deixa eu dobrar aqui essa fichinha, tá muito grande, tem bastante conteúdo, olha que legal. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra. A nova geração deverá fundar a era do progresso moral. Se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Então, o que é isso? Sim, para mim ficou nítido ontem, quando eu estava preparando, ele bate muito na tecla do progresso moral, da questão moral. Então, por isso que a gente vê que Jesus falava tanto sobre isso e a gente vem vendo aqui nas aulas, batendo tanto nessa tecla da transformação moral.
E a questão da inteligência, as crenças espiritualistas, ou seja, aquela consciência mesmo de que existe algo além, que não estamos sozinhos, que existe uma força maior, existe uma dinâmica da existência. É até meio ingênuo a gente, quando se você dissocia um pouco assim, você olha toda a natureza, todo o ciclo da vida, a fauna, a flora, ou a dinâmica do dia e da noite, das estações, respeitosamente, é uma certa ignorância a gente achar que não existe uma força por trás que rege toda a dinâmica desse sistema. Que é tudo nossa, é uma obra da casa super organizada, porque quem cria aí os desarranjos aí na natureza, etc, é o homem. Então, tudo que existe é uma obra do acaso tão organizada assim, não é possível. Então, continuando. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados primeiro, a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. E aí, se alguém tem alguma dúvida com isso, eu vou sugerir de assistir a live número 1 da maratona, Uma Vida com Propósitos, que a gente fala sobre Deus, tudo começa com Deus. Então a gente faz uma análise aí, uma live só pra gente trabalhar a questão do nosso relacionamento com Deus, tá? Psicologicamente falando, é muito ligado à nossa visão em relação ao Pai. Então a gente vê toda uma geração aí que se revolta com Deus. Por quê? Porque é a ligação com o Pai que não supriu as suas necessidades. Lembra que a gente viu nessa maratona as 3 necessidades? A nutrição, o abrigo e o afeto. Geralmente é ligado ao afeto, né, gente? Então, continuando. Então, a recusa em reconhecer um poder superior à humanidade. O que distingue, então, os espíritos atrasados. Então, não reconhece o poder superior, a propensão instintiva às paixões degradantes. Então, essa coisa do hedonismo, de a gente tem que viver o prazer, tem que se permitir viver o prazer sem limites. E isso começa sabe, eu acredito que Deus Deus é muito generoso e até a gente está sempre sujeito à lei de causa e efeito. Então, você acaba colhendo aquilo que você está cultivando na sua vida. Viver experiências, etc e tal, explorar, não é um problema em si. A questão é o limite que você dá ou não dá para as coisas. E aí, quando você começa a entrar nessa onda de não, porque eu tenho que seguir todas as minhas vontades, eu tenho que seguir todos os meus prazeres, você acaba entrando nessa propensão instintiva às paixões degradantes. O que é degradante? Aquilo vai te desestabilizar, vai te desequilibrar e por aí vai. Aos sentimentos antifraternos do egoísmo. Então, assim, cada um por si, né? Cada um por si, Deus por todos, enfim, isso pode até ser maquiado de diversas formas, então tem que tomar muito cuidado. Do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme e agarramento por tudo que é material. Então, assim, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Vira aquela salada de frutas de pecados capitais, né? Então, temos que tomar muito cuidado, assim. É uma liberalidade excessiva. Não é nem a liberdade em si, é liberalidade que você vai se dando a permissão de ir quebrando todas as regras e quebrando. Porque às vezes a gente vê, eu tenho certeza absoluta, tem muitos espíritos avançados que encarnaram aqui no planeta e eles vieram com essa mentalidade disruptiva justamente para poder trazer essa nova era. Mas aí chega aqui, se a gente acaba sendo submetido aí a uma lavagem cerebral cultural, se a gente não pega os valores, se a gente não desenvolve os valores e princípios adequados que vão dar a qualidade, a direção e a qualidade dessa chama disruptiva que a gente tem dentro da gente, pode acontecer realmente de ir para uma outra direção que é mais danosa para o ser humano, individualmente e coletivamente. Então, o que é o certo e errado? O certo e errado é que você vai colher na frente. E aí, com certeza, uma vida que se vive sem limites, sem organização, sem ordem, sem respeito, é uma vida que vai trazer dor e sofrimento mais cedo ou mais tarde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com onde a gente está canalizando a nossa atenção, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, do que a gente está se instruindo, se nutrindo mesmo de informação, de conceitos e visão de vida, certo?
Então, a maneira pela qual se opera a transformação é muito simples. E como se vê, ela é toda moral. Olha lá, novamente. E em nada se desvia das leis da natureza. Não existe a necessidade de renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Ou seja, não, agora vamos todo mundo ter que virar santo, então. Não, calma, não é bem assim. A gente só precisa ir se melhorando mais um pouco, e se melhorando mais um pouco, e se melhorando mais um pouco, percebe? Quando este melhoramento é isolado, é individual, ele passa despercebido e sem influência ostensiva sobre o mundo. Porém, quando se opera simultaneamente em grandes massas, em uma geração toda, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser modificadas profundamente. Ou seja, uma andorinha só não faz verão, né, gente? Mas quando a gente junta toda uma geração para promover essa transformação, então a gente vê grandes resultados acontecendo coletivamente. Aí fala assim, ai, mas eu vou mudar o mundo. Você vai mudar o mundo. Eu, você, todos nós que estamos aqui, quem estiver assistindo essa live gravada, outras pessoas que não estão assistindo essa live, todos nós vamos mudar o mundo. A questão é para onde, para qual direção e qual qualidade dessa mudança. Então, o que vai determinar o teor disso vai ser o quanto a gente se permitir individualmente e coletivamente se transformar. Vem muito, sabe o que vem pra mim aqui agora? Quase como se eu estivesse vendo uma visão. É como se a gente tivesse realmente uma terra prometida, sabe? É como se a gente tivesse mais felicidade, sabe? Mais felicidade, mais saúde. E é muito gostoso, sabe? Eu vejo assim sorrisos, eu vejo uma coisa mais leve. É como se, sabe quando a gente tá correndo e você busca aquele sopro de respirar assim? E dá aquela sensação gostosa, sabe? É mais ou menos isso que eu tô sentindo agora dessa nova era. E é muito louco, né? Porque agora vem uma outra analogia falando com a nossa criança interior aqui, que é como se a gente toma um picolé. A vida hoje é como se fosse um picolé, sabe? Olha as analogias que eu faço. Gente, eu sou taurina, tá? Não repara, com ascendente em câncer, então é chegada em comida. Então a gente vive uma vida que a gente tá tomando picolé, mas na verdade uma nova era, é um mundo melhor. Ele é como se fosse aquele sundae duplo, sabe? Com cobertura e tal, um sorvetão gostoso. E a gente aqui tomando picolé achando o máximo. Não, quero 20 picolés! E achando o máximo, sendo que Deus tem muito mais pra gente. Desculpa a analogia, mas acredito que deu para entender, né? Os movimentos gerais que se operam neste momento e que devem trazer o remanejamento da humanidade são como folhas de outono que caem e as quais sucederão novas folhas cheias de vida. Então, assim, é o ciclo da vida mesmo, é a renovação das gerações, a renovação das ideias, mas lembrando que hoje tem muita informação, mas lembrando que a renovação ela é pautada nas questões morais. Então a gente tem que estar sempre fazendo essas por isso que a gente tem quase todo dia aí algumas reflexões sobre o comportamento. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre incorporação e plano de vida e o cérebro. E como que tudo isso se influencia, faz parte aí desse plano da geração nova, faz parte da nossa dinâmica da existência. Então, a encarnação e reencarnação, elas partem do princípio das múltiplas existências, que é uma característica do espiritismo. Tem outras religiões espiritualistas, como o budismo, que também acredita na reencarnação. Uma diferença, então a gente faz assim, existem outras religiões espiritualistas que são chamadas de espiritismo. A espiritismo é especificamente a doutrina que foi consolidada por Allan Kardec, que foi codificada por Allan Kardec. A gente acaba usando para outras religiões, nada contra, respeito, gosto, eu consigo tirar uma coisa de útil de cada religião, mas o espiritismo é especificamente de Allan Kardec. Então, só para a gente deixar isso esclarecido. Outra coisa, múltiplas existências. Então, uma vez eu falei para uma pessoa que estudava espiritismo e ele falou, é tipo budismo? Só que assim, e não é, tá? Porque no budismo, ele acredita
que a alma ela pode reencarnar numa folha, que ela pode reencarnar num animal. Então, no espiritismo, não. O espiritismo ele tem uma visão evolutiva. Tá? A gente parte de uma consciência que é uma consciência que tem menos inteligência, menos consciência mesmo, como se fosse uma consciência coletiva, assim, um cardume de peixinhos, um grupo de animaizinhos, e vai se individualizando, até chegar aos animais domesticados, que são os animais mais próximos da evolução do princípio inteligente do humano, da alma humana. E aí, então uma vez que a gente se torna humano, a gente não volta a ser animal, a gente não volta a ser planta. Então, a gente vai a alma, ela vai evoluindo nos reinos. Então, é o reino mineral, é o reino vegetal, é o reino animal e o reino hominal. E aí, daqui do reino hominal, a gente só vai evoluir. As pessoas que não estão no ponto de avançar para o plano de regeneração, elas vão ser extraídas, como a gente viu aqui do planeta Terra, vão ser levadas a mundos mais primitivos, e de alguma forma elas até vão contribuir para a evolução desses mundos. E foi muito interessante que eu estava lendo essa parte ontem, e aí eu pensei assim, mas como que uma pessoa super antiética, super não sei o que, vai contribuir com o mundo primitivo? Mas se você pensar bem, uma alma que já conhece um mundo civilizado, vai para um mundo mais primitivo, tipo o homem das cavernas, ele vai levar conceitos de civilização para avançar materialmente aquele mundo. Então, Deus, ele é muito sábio. Ele sempre vai conseguir usar uma pessoa, por pior que ela seja, para trazer algum tipo de evolução para a obra dele, mesmo que não seja aqui no nosso planeta. E a alma vai girando nesse ciclo até conseguir sair dessas limitações, o que também é muito conhecido como a roda de Sansara, né? A roda do karma. O que é isso? Não é um castigo. A alma fica girando naquela dinâmica até ela conseguir avançar. Então, mas eu só sofro, eu só me ferro, porque karma aqui, karma ali. Tá, mas cabe a você, então, começar a revisar, a reciclar o seu universo interior, trazer novos valores, se submeter a situações que vão te trazer, vem muito aqui, vivências mais edificantes, sabe? Expansão de percepção da vida, de quem você é, das suas relações. E aí isso vai começar a te tirar desse karma, te tirar dessas situações aí desconfortáveis. Tá? Então, é uma promessa mesmo de renovação. E as múltiplas existências, elas vêm para quê? A alma é eterna. E uma vez que a alma é eterna, Deus, na sua generosidade, nos daria muitas oportunidades, diversas oportunidades da gente vir aqui e viver essa dinâmica da existência com a finalidade de evoluir o nosso espírito, evoluir o nosso princípio inteligente. E aí 2 pontos que eu quero colocar aqui. Eu falei dos reinos. Então quando a gente vê, a pessoa casou com uma planta, a pessoa casou com o cachorro. Ontem eu vi uma reportagem que é assim, a pessoa casou com um holograma de inteligência artificial. Então assim, é impossível, porque a relação de afeto a gente estabelece entre seres humanos. Uma pessoa que tem esse tipo de relacionamento, ela está fazendo uma projeção, muito provavelmente ela tem uma disfunção psicológica aí, que ela está projetando de uma maneira equivocada, com todo respeito. Tá? É impossível a gente ter um relacionamento amoroso com seres de outro reino. Nós nos relacionamos com seres do nosso reino. Por isso que às vezes vocês me veem ela meio revoltada. Bom, continuando então. Então tem essa questão dos reinos, e tem a questão da encarnação, e um outro ponto que eu queria colocar aqui, que outro dia a gente falou de eutanásia e tal, de pessoas que falam assim, mas eu não quero viver muito. Muito disso tem bases de crenças onde a vida é cansativa, onde a vida é sofrida, onde a vida é um castigo. Pensa uma criança que foi muito castigada na infância. Se a alma dela já não tiver essa tendência de amor à vida, ela vai ter só a base de registro que a vida é um castigo. Lembra da metáfora de vida? Olha a metáfora de vida que ela criou. A vida é um castigo. Para que viver tanto se a vida é um castigo? Então tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente enxerga a vida e amorosamente, humildemente e corajosamente a gente se permitir desbravar as entranhas dos nossos
circuitos mentais aqui, dos nossos programas de crenças e valores e renová-los continuamente. Lembrando sempre que o nosso destino final é Deus, a gente desenvolver um processo de maestria, ter um olhar de estado final desejado, é a maestria na filosofia de Jesus. O que é? Então, todos esses princípios morais, todas essas virtudes, elas vão começar a se tornar assim naturais. Então, as respostas que a gente dá, os impulsos que a gente tem, eles vão começar a se tornar naturalmente mais puros, mais purificados, mais elevados. Então, voltando aqui, o princípio das múltiplas existências é que Deus nos daria, então, muitas oportunidades para a gente evoluir nosso espírito. Então, a gente vai olhar um pouquinho a questão da encarnação. A extensão da experiência humana, desde o nascimento até a morte, e além da morte, abrange tanto os aspectos psicológicos quanto metafísicos. A encarnação é um movimento orgânico da alma em que suas vibrações ou aspectos mais altos e mais delicados são continuamente irradiados para baixo, através dos corpos áuricos mais finos até os corpos áuricos mais densos e dali para o corpo físico. Então, quando a gente faz aquela meditação, você vai crescendo 5 metros, 10 metros. O que é isso? A gente está trabalhando os nossos corpos energéticos, que aqui eles chamam como corpos áuricos. A gente já fala rapidinho sobre aura. Então, a nossa alma... Lembra que eu falei ontem que tem um livro do André Luiz, do Chico Xavier, que eles falam que o planeta Terra tem uma nuvem densa? Então é isso, a nossa alma ela tá num plano espiritual. A gente tem também as colônias espirituais aqui no planeta, mas ainda assim, quanto mais a gente vai se aproximando aqui da parte física mesmo, mais a gente vai ter que... tá vendo aqui? Ele vai caminhando para baixo, vai sendo irradiado para baixo, porque o nosso espírito vai se aproximando do físico para poder encarnar no corpo do nenenzinho lá que gerou o papai e a mamãe, né? Que as sementinhas do papai e da mamãe se juntaram para gerar aí o corpo que vai ser um nenenzinho. Então, em seu crescimento, pela vida fora, essas sucessivas energias são utilizadas pelo indivíduo. Então, assim, a gente... É muito louco, né? Vem muito assim, a gente vai diminuir a energia, a gente entra no nenenzinho, que a gente é lá, sementinha na barriga da mamãe, e aí a gente vai crescendo. Olha que interessante. Então, a gente diminui e depois expande. Tá? E aí ele fala aqui, ó. Aí eu fui olhar o que é a aura, afinal. Ontem a gente viu o perispírito, a gente sabe que tem um espírito, aí é um monte de palavra. Vamos tentar colocar cada uma aí no seu devido lugar. A aura, ela é uma junção energética. Então nós temos diversas camadas, como se fossem corpos mesmo, energéticos. Então a gente tem o nosso corpo físico, a gente tem o nosso perispírito, que é uma camada intermediária entre o nosso corpo físico e a nosso princípio inteligente, o nosso espírito, a nossa alma. E a gente tem corpo mental, corpo emocional, então, tudo que a gente vibra, tem cada coisa que a gente vai vibrando, a gente vai formando como se fossem camadas mesmo de energia em volta do nosso corpo. Então aqui, a aura é um conjunto de irradiações do perispírito, do duplo etérico e do corpo físico. Aí vamos lá olhar o que é o duplo etérico, gente. Duplo etérico, ele liga o perispírito ao corpo, provendo vitalidade. E aí, de uma maneira bem assim, vulgar, pensei assim, então é como se fosse uma colinha com vitamina, entendeu? Então o duplo etérico, ele é uma camadinha que existe entre o perispírito e o corpo físico, que tem lá ele vibra vitalidade, entendeu? Olha que interessante. Então tudo tem o seu componente, a sua função. Bem, a gente fala, nossa, quanta energia. Mas eu vejo, acho que eu comentei um dia pra vocês, às vezes eu vejo, quando eu falo assim, todos os seus corpos, eu vejo como se fosse assim, parece fatia de pompom, sabe? Vários corpos assim, e aí vai limpando entre eles, e aí depois vai acoplando, assim. Eu já tive um caso de uma cura que a pessoa tava com os corpos todos desarranjados. Aí foi limpando, assim, foi organizando e depois acoplou. É bem legal. E isso ajuda muito na nossa... Às vezes a gente tá com uma indisposição, um mal-estar, a gente nem imagina que pode ser um desarranjo dos nossos corpos energéticos, que faz parte, é um desarranjo mesmo.
Então, cada uma das fases principais da vida corresponde a vibrações novas e mais elevadas e a ativação de chakras diferentes. Então, inclusive nos livros do André Luiz e do Chico Xavier, eles narram um processo de desenlace do espírito na carne, um desencarne. E ele explica que vai sendo feito, vai soltando assim dos pontos de força. Então é como se cada ponto de força fosse sabe aqueles botõezinhos que a gente aperta assim? Um botãozinho que conectou. Conectou aqui, vai conectando nos centros de força. Aí quando a pessoa desencarna, vai fazendo as desconexões. Então aqui, o que ele está explicando pra gente? Ó? Cada uma das fases da vida corresponde a vibrações novas e ativação de chakras diferentes. Como que ocorre essa conexão? Não é que o espírito entra no corpo e acopla no corpo e tá tudo certo. Não. Ao longo do crescimento da criança, eu já comentei aqui, até os 7 anos, que vai sendo feito aí esse acoplamento dos corpos, nos chakras, nos pontos de força. É muito interessante. É muito interessante. E claro, ao longo do dia, da vida, a gente tem outras etapas energéticas também de expansão. Então, em cada fase, nova energia e nova consciência ficam à disposição da personalidade para a sua expansão e apresenta novas áreas de experiência e saber, tornando a vida cheia de descobertas e desafios emocionantes para a alma. Eu lembrei aqui da teoria dos setênios, que a cada 7 anos a gente tem um propósito central aí, naquele bloco de tempo para o desenvolvimento da nossa vida. Da nossa consciência. Eu vou ver se eu trago novamente em alguma das lives aqui pra gente revisar isso, porque é muito isso mesmo. Cada etapa da vida traz essa nova energia, nova consciência, uma disposição da personalidade para a sua expansão. Então sabedoria é a gente entender os ciclos da vida e saber lidar com eles. Curar o que precisa ser curado para ir para o próximo patamar e se permitir ativar novos recursos positivos, possibilitadores de crescimento, de progresso, edificantes. Por quê? Muitas vezes a frustração vem, principalmente quando a gente vai atingindo uma idade mais avançada e principalmente aquilo que a gente falou sobre a alma não estar conectada com o propósito. A frustração vem por quê? Porque a gente não faz esse trabalho interior. Não faz. A gente viu aqui a questão a gente fez na meditação, lembra ontem? A alma, a parte mais pura da sua alma. Então, assim, quando a gente ativa a identidade da nossa alma, é que a gente consegue encontrar a plena felicidade. Só que a gente só vai atingir, olha só, a gente só vai atingir a identidade da nossa alma quando a gente se permitir se desfazer das camadas da identidade do nosso ego no comando. Então a gente tem que fazer o quê? Quando você fala ativar a identidade, o que é isso? É você se desenvolver a sua alma, tirar os bloqueios e ir limpando os bloqueios que o ego vai colocando e vão se sobrepondo ao caminho que a sua alma tem para se expressar. E aí você acessa quem você verdadeiramente é. Aí a gente acessa. E aí não tem mais essa dor, essa depressão, essa tristeza, esse sofrimento, essa angústia. Tem outros, a gente tem desafios na vida a todo momento, né, gente? Mas a gente não começa a ter mais aquelas coisas sobre quem eu sou, porque você já sabe quem você é, você começa a entender cada vez mais quem você é. E tem mais coisa aqui que a gente vai falar, deixa eu continuar. Então, olha que legal. Tornando a vida cheia de descobertas e desafios emocionantes para a alma. E aí eu também quero aproveitar rapidamente e levar isso um pouquinho pro lado da psicanálise, né? Porque Carl Jung, que é um psicanalista suíço, eu gosto muito dele, e ele tem a teoria do self. O self é isso. O self é a gente conseguir acessar, ativar e desenvolver a identidade da nossa alma. Também é um assunto que eu já abordei em outras lives e a gente pode até trazer mais adiante. Então, à medida que ocorre o crescimento, o indivíduo abre a sua capacidade de sustentar níveis mais elevados de vibrações e energias e consciência que fluem pelo seu corpo físico, aura e chakras. Então, tá tudo é muito louco, né? É tudo integrado.
nosso corpo físico, nossa alma, outros corpos que a gente vibra, uma inteligência coletiva, uma vibração coletiva, o planeta, o sistema solar. Então tem essa questão da transição planetária. O planeta também está evoluindo, não é só o ser humano individualmente, é a questão da sociedade, da civilização. O planeta, a egrégora, a vibração do planeta. Então tem um cinturão de fótons, né, que é como se fosse uma faixa vibracional, porque o que acontece? O sistema solar, assim como os nossos planetas giram em torno do Sol, o sistema solar também tem um movimento na Via Láctea. E a gente vai passar por um processo. É muito interessante quando você começa a ver isso aí. Aí tem os ciclos, né, que passa isso, tipo assim, a cada tantos mil anos, sabe? Então vai passar numa faixa vibracional muito elevada. E a gente precisa estar nessa faixa vibracional, porque senão a gente não aguenta. É igual um coração que vai correr muito, 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 um motor que vai correr muito, 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 ele não aguenta. Se você começa a elevar muito a frequência, né? A frequência cardíaca, a frequência do motor e tal. Então é exatamente isso, tá? Então a gente tem que o quê? Ir evoluindo aos poucos. Tanto que se fala, né? Que às vezes muito do nosso cansaço é porque as vibrações da Terra, elas estão mais fortes, elas estão mais altas. Então isso tudo vai o quê? Acelerando o nosso corpo. E esse acelerar gera todo um conforto. Então, quando a gente faz essas meditações de reprogramação celular, quando a gente fala de reprogramação energética do DNA, é tudo ligado a isso. É tudo ligado a essas novas frequências. Olha só, à medida que ocorre o crescimento, o indivíduo abre a sua capacidade de sustentar níveis mais elevados de vibrações, energias e consciência que fluem pelo seu corpo físico, aura e chakras. Cada geração costuma ser mais capaz de sustentar vibrações mais elevadas do que a anterior, de forma que toda a humanidade se move em seu plano evolutivo, no rumo das vibrações mais altas. Então não tem andar para trás. Tem um espírito individual que não se adaptou e vai chegar um momento que todos eles vão ser convidados a se retirarem no rumo de vibrações mais altas. Este é o princípio de progressão da raça humana. Olha que legal. A alma, em vias de encarnar, pondera, juntamente com os seus mentores, um planejamento de vida que há de seguir com as tarefas e desafios necessários para o seu crescimento. Inclusive, então a gente vai olhar aqui agora, a gente olhou a encarnação, vamos olhar um pouquinho de planejamento de vida. Inclusive, do sistema de crenças negativas, olha que interessante, que lhe cumpre esclarecer por meio da experiência. Então, quando a gente vai encarnar, a alma, ela vai sentar com os mentores e a gente vai montar um planejamento mesmo encarnatório, tá? Com as tarefas, desafios necessários para o seu crescimento. E eu vou depois contar uma experiência pessoal que eu tive numa cura com isso, ligada a isso aqui. Inclusive do sistema de crenças negativas que lhe cumpre esclarecer por meio da experiência. Ou seja, até isso, quando a gente nem encarnou ainda, a gente vai olhar para poder trabalhar na nossa encarnação. Então, as crenças, os programas negativos, porque eles são gravados no perispírito. Então, a gente vem e fala, não, agora vai superar isso. E às vezes a gente passa por situações dolorosas. Olha o que vem aqui para mim. Às vezes a gente passa por situações dolorosas que afloram essas crenças. Mas se a gente não passar por situações que falam, olha, você tem uma crença limitante em relação a isso, como é que a gente vai saber e poder sanar, curar? Então, às vezes a gente acha que, por que parece que eu só rodo em círculo e só me ferro, só me lasco? Sempre aparece o mesmo tipo de pessoa. Vamos supor lá, pessoas que se aproveitam de mim, ou pessoas que falam mal de mim, essas coisas, né? Sempre aparecem o mesmo tipo de situação. Sempre perco dinheiro, cancelado, hein? Eu só tô dando exemplo. Sempre perco dinheiro em parcerias comerciais, é um exemplo, tá? Cancelado aqui, é só um exemplo. Pessoas, né, que só perdem dinheiro. Então, mas isso tem que olhar para dentro e entender o que dentro de você tá desajustado, que você tá acabando entrando, você acaba sempre entrando inconscientemente em dinâmicas de relacionamento, em dinâmicas de situações que te levam sempre a essa conclusão. Porque o problema não é o que aconteceu em si, é a conclusão que você está tirando. E aí você tem que entender qual é a causa disso. E a causa disso geralmente está dentro da gente. Tá vendo? Olha só.
A alma possui sempre uma tarefa de aprendizado no âmbito... Aí vem outra coisa aqui pra mim, né? Por isso que Jesus fala pra gente perdoar. Não é que a gente vai perdoar e vai dar... você me machucou, então eu vou te perdoar, você pode fazer o que você quiser. Não, porque na verdade a gente tem que tirar o olhar do outro e colocar o olhar na gente. Tirar o foco do outro e colocar o olhar na gente. E claro que para situações mais dramáticas, mais críticas, mais sérias e profundas, é uma abordagem muito delicada de se fazer, tá? Então cada caso é um caso, mas o princípio básico é esse, tá? A linha central de raciocínio é essa. Então, continuando. Então, faz o planejamento a seguir com as tarefas, desafios e crenças que tem que trabalhar nessa encarnação. A alma possui sempre uma tarefa de aprendizado no âmbito pessoal, tá? Então, eu tenho a minha evolução pessoal, mas também uma tarefa mundial, que implica uma dádiva para o mundo. Ao cumprir a tarefa pessoal, a pessoa se prepara para cumprir a mundial. Então, o que é o mundial? Lembra que no milagre da... Oh, meu Deus, eu tô com um milagre na cabeça. Na maratona do Uma Vida com Propósitos, eu comentei muito sobre a questão de muitas vezes o nosso propósito está em trabalhos ligados à nossa consciência social. Por quê? Porque essa tarefa mundial. Então, quando a gente fala qual é o meu propósito? O seu propósito, primeiramente, é você ativar a identidade da sua alma. Então, não é que a gente tem só um propósito. O que é ativar a identidade da sua alma? É você combater os vícios e os instintos, os bloqueios, você curar os bloqueios do seu ego. É você colocar o ego no lugar dele. É aquela história, né? A gente tem a alma e a gente tem o ego. Só que aí o ego fica desse tamanho. Olha o ego inflado. Ego inflado. Os orgulhos, as proteções que a gente faz. A gente não falou daquela criança que foi julgada e foi castigada? Então ele começa a criar o quê? Uma proteção. E aí o ego vira aqui e fala assim, não, amigão, não vai chegar perto de mim, não quero saber, não sei o quê, blá, blá, blá. Você começa a atacar para se defender, genericamente falando. E aí o que acontece? Você precisa começar a trabalhar isso. Como? Curando, você vai curando. A alma tá aqui bonitinha, só que ela tá abafada pelo ego. E aí você vai curando o ego. Libera essa dor. Olha só, olha que legal. Vamos ter mais paciência, mais tolerância. Eu sei que pessoas te machucaram, eu sei que pessoas te feriram, mas como seria se você se permitisse liberar um pouco essa mochila da sua dor e deixar algumas feridas cicatrizarem? E colocar um novo significado em algumas vivências dolorosas que você teve. A gente faz bastante isso nas meditações. E aí a sua alma vai fazendo o quê? E aí você começa a estudar as virtudes, você começa a estudar os ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças, faz a maratona da Ivete. E aí, como é que sua alma fica? E o ego fica pequenininho. E a sua alma vai ficando como? Ela vai brilhar. Ela vai expandir. E aí você passou a primeira etapa do seu propósito, que é ativar a identidade da sua alma. E então você vai para o seu propósito, que é uma tarefa mundial. Só que você só vai saber qual é o seu propósito num determinado momento que você vai ativar a identidade da sua alma com determinados valores e princípios. E vem também aqui, sabe, gente, a questão intelectual, tá? A questão intelectual, porque a gente tem que ter conhecimento. Então, assim, você tem que ter um conhecimento e uma consciência que vão se unir, o intelectual e o moral. Eles vão se unir e aí você vai ter o seu propósito muito mais claro na sua frente. Hoje, por exemplo, que eu já venho de um processo de desenvolvimento pessoal, espiritual de mais de 15 anos, hoje eu tenho uma visão do meu propósito de vida muito mais clara, muito mais clara. Inclusive eu tenho aí uma possibilidade de alguns acontecimentos que nunca eu imaginaria, mas nunca eu imaginaria há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Então assim, a gente vai ganhando clareza, cada processo, cada etapa. Por isso as maratonas são boas, por isso que eu gosto. Apesar que isso que eu tô fazendo é muito fácil falar bem, mas assim, a cada lote que a gente faz, cada bloco que a gente faz, a gente vai tirando mais véus. A gente vai tirando mais véus. O que a gente faz nas meditações? A gente tá limpando o ego.
E aí a gente vai limpando esse ego, vai ativando a alma. Tá começando a ficar mais claro para vocês? Todas essas, reprogramação de DNA, e coloca no coração, expande o coração, e as células, e a mente, e a vida futura, e se liberta da dor, e traz sentimentos de paz. Tudo isso tem a finalidade exclusiva de trazer esse nosso desenvolvimento através disso, através da gente começar a limpar as camadas do ego e começar a acessar aí a nossa identidade da alma. Continuando, vamos lá, vamos falando se vocês estão gostando, se está fazendo sentido. Quem estiver assistindo gravado, me conta como é que está gostando. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar. Vamos lá. Então, ao cumprir a tarefa pessoal, a pessoa se prepara para cumprir a mundial. Eu já tive um caso de uma pessoa que fiz a cura lá e eu vi uma tarefa mundial para a pessoa que ela nem imaginava. Nossa, eu estive fazendo isso. Você já pensou nisso? Uma obra de caridade muito bacana. E a pessoa falou assim, nossa, nunca pensei. Então assim, por quê? Porque a alma não tá, a identidade da alma não tá, o ego está se sobrepondo à alma. Forte, né? Profundo. E assim, eu vou falar, é bem legal, viu? É bem legal. Você poder ver possibilidades melhores e mais elevadas da sua vida. E isso traz um sentimento de felicidade, que não existe nada nesse mundo que vai suprir. Mas não existe nada que vai suprir esse sentimento de completude, que quando a gente está com essa identidade da alma ativada, quando a gente tem consciência do nosso propósito e começa a trabalhar por ele, não existe nada que substitui. Então, o plano de vida contém muitas realidades possíveis. Olha lá, que permite amplas escolhas de livre-arbítrio. Ou seja, eu vivo essa vida que eu tenho hoje, mas tem algumas escolhas que eu fiz. Vamos supor se eu não tivesse escolhido fazer os cursos de programação neurolinguística, se eu não tivesse escolhido fazer o curso de hipnose, as terapias aí, energéticas, se eu não tivesse escolhido desenvolver minha espiritualidade, talvez eu não estaria falando aqui com vocês agora. Então seria uma outra possibilidade. E também tem o fato de escolhas que eu me arrependo, que eu acredito que eu deixei passar oportunidades, que se eu tivesse feito aquelas escolhas, eu poderia estar numa realidade melhor. Então, e não é só 1, 2 e 3, são múltiplas possibilidades que a gente vai vivendo. Então, cada escolha, cada caminho que a gente segue, cada decisão, os pontos de inflexão, cada ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? Aqueles pontos decisivos. Sei lá, fazer uma faculdade, fazer uma grande viagem, mudar de emprego. São pontos que vão trazendo aí casamento, eles vão determinando um bloco de anos na nossa vida. Então, eles impactam diretamente nisso. E o que eu queria contar pra vocês é isso, porque uma vez eu fiz uma cura pra mim, inclusive foi recentemente, que eu peguei exatamente isso. O que a gente faz na meditação, eu faço muito pra mim sozinha. Eu peguei e eu não lembro qual era o objetivo em si, mas eu queria trabalhar essa questão mesmo do plano de vida. Eu queria trabalhar essa questão das realidades possíveis. Tá? Então, qual seria uma versão mais elevada da vida que eu poderia estar vivendo agora? E aí, olha só, eu tô abrindo meu coração para vocês. E aí eu fiz a cura, e foi exatamente essa visão que eu vi. E eu não tinha pensado nisso, mas foi exatamente isso que eu vi. Eu voltei lá porque aí eu vou fazendo o retorno, a reprogramação mental, e vou fazendo as curas, né, os comandos. Aí eu voltei lá pro útero da mamãe, e aí eu me vi no meu planejamento de vida. E eu me vi exatamente isso, como se tivesse um computadorzinho, assim, o mentor falando, e eu estivesse sentadinha, assim, sabe? Como se fosse uma assistência. E aí o mentor falando, e aí, Vete, você vai querer viver a sua vida plano A ou plano B? Eu não quero ver minha vida plano A. Quero viver minha vida plano A. Vamos ativar aí os recursos, que eu quero viver minha vida plano A. Então é real, gente. Olha, eu vou falar uma coisa, pode ter gente que vai achar que é loucura, mas ore para Deus. Ore para Deus e fala, Deus, me permita viver a minha vida plano A, me permita ter sabedoria, força, coragem, de fazer todos os ajustes necessários, com muito carinho, que seja de uma forma leve, tranquila e feliz, com felicidade, saúde, amor. Então tem que colocar tudo isso, por quê? Porque para dar bom lá na frente. Coloca os parâmetros.
com felicidade, amor, mas que eu possa conseguir sentir esse prazer da identidade da minha alma estar ativada e eu conseguir ter clareza do meu propósito e sentir esse sentimento gostoso de completude, felicidade, que só uma alma desperta e ativa vai conseguir me trazer. Então, eu até trouxe aqui, ó, lembrei dos 4 níveis de ação, né? Que é você não fazer nada, andar para trás, fazer mais ou menos ou fazer além da conta. Então, se você não faz nada, você vai ter uma vida de quem não fez nada, né? Se a gente pode acordar, escolher acordar e não fazer nada. E aí tem as consequências de não fazer nada. Ou então fazer tudo errado. Falar, eu só faço tudo errado. Calma, vamos parar um pouquinho e entender o que está te levando a fazer tudo errado. Aí a gente tem que usar olhar as crenças negativas, olhar os sabotadores, etc e tal. E aí você faz uma correção de rota. E aí você fala assim, eu vou fazer aqui mais ou menos. Não, tudo bem. Vai ter uma vida mais ou menos. Não, tudo bem, a vida é o propósito da vida, é uma encarnação de evolução do seu espírito. Você tem um plano que você pode evoluir de 0 a 10, vai evoluir lá 6, 6,5, né? Errado não tá, mas também não tá certo. Ou você pode ter um nível de ação em que você tá se propondo, sempre estar se superando, sempre aprendendo. Novamente eu vou falar dos blocos. Ter blocos, mas é tão difícil, tão cansativo, tudo bem. Calma, descansa. Tá? Tem um livro, vou trazendo outros elementos aqui pra gente acrescentar e entender essa mentalidade. Tem um livro que eu conheci, tomei conhecimento no final do ano passado, até comecei a ler ele se chama assim, 1 ano em 3 meses. Então ele tem uma filosofia o quê? De você pegar, vamos supor, um exemplo, eu trabalho com vendas, então eu tenho uma meta de vender 1.200 canetas em 1 ano, certo? Só que ao invés de vender 1.200, e eu tenho um plano de ação, eu tenho toda uma estratégia para vender 1.200 canetas em 1 ano. Só que ao invés de eu colocar essa meta para o ano, eu coloco para um trimestre. E aí o que acontece? Eu tenho que vender 1.200 canetas em um trimestre. Então, se eu fosse vender 1.200 canetas em 1 ano, eu ia vender 100 canetas por mês. Mas agora que eu vou ter que vender em um trimestre, eu vou ter que colocar uma meta de vender 400 canetas por mês. Então o meu foco... Olha as distrações, as paixões, os vícios, querendo tirar a gente. O meu foco, a minha atenção, a minha dedicação, a minha estratégia é diferente, né? Só que o resultado vai ser diferente. Aí você fala, nossa, mas isso não atinge, é impossível vender 400 canetas. Putz, mas se você vender 200, você já está acima da sua média, que seria a sua média anual, entendeu? Então essa é a lógica do negócio. A gente está sempre se permitindo. É cansativo? É. Aí o que ele fala? Terminou esse bloco de 3 meses, tira uns 15 dias de férias. Tá? É uma filosofia aí que às vezes a gente não precisa seguir as coisas à risca, mas a gente pode trazer alguns elementos para acrescentar no nosso dia a dia, entendeu? Pô, vamos colocar um foco na academia, segunda a sexta, dar uma descansada no final de semana, entendeu? Aí, ó, é o mesmo tipo de mentalidade. Então, vai lá, 5 dias certinho, não falta, não falha, não tem preguiça. Bateu a preguiça, fala assim, não, eu vou porque eu sei que no final de semana eu vou descansar. Então é isso, então fazer esses blocos, gente, para que a gente possa começar a avançar e viver um plano de vida, plano A, tá? Olha que gostoso. Então, a vida está sob a ação de causa e efeito. Criamos a nossa própria realidade, literalmente de acordo com o nosso desejo, nos níveis consciente, inconsciente, supraconsciente e na consciência coletiva, ou seja... Dá-lhe influência, hein? Dá-lhe influência para o nosso campo aí. Assim criamos a partir da fonte pessoal e também grupal. Faz sentido, né? Aqui. E como isso tudo é processado pelo nosso cérebro? Aí trazer um pouquinho esse entendimento que a gente está juntando todas as pecinhas, percebe? O cérebro ele é um instrumento que traduz a mente, o manancial dos nossos pensamentos. E é através dele que nós nos unimos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Ou seja, é na mente, é aqui que a gente vai exercer o controle, aqui a gente vai sentir, aqui a gente vai trabalhar aí a questão do sentir. Então a gente vai olhar aqui, a gente vai reprogramar aqui e a gente vai processar e vai sentir o resultado aqui. Então, na verdade também eles se influenciam, né? A gente também sente aqui e manda o comando pro cérebro, porque aí tem os disparos bioquímicos, o significado que a gente dá para as coisas, por aí vai. Então, o pensamento é matéria mental.
Uma vez que as células do cérebro são verdadeiras usinas microscópicas em que a matéria mental é manipulada e expressa, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo. Então olha que loucura, a gente começou falando da nova geração, aí a gente passou pela questão da encarnação, o plano encarnatório, agora a gente foi para o cérebro, entendemos o nosso propósito, a ativação da identidade da nossa alma, e por fim, tudo isso para a gente resumir como? Orai e vigiai. Cuidai dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, cansou? Dá uma descansada, cuidar da saúde, ter paciência, e a gente vai caminhando nesse processo de nos tornarmos pessoas melhores e evoluirmos. Eu não fiz oração inicial, vou fazer agora e a gente depois já vai para a meditação. Eu troquei a oração essa semana para a gente poder também conhecer outras orações que a gente já conhece, mas a gente poder orar outras orações. Então eu vou ver se cada semana eu trago uma oração nova e aí a gente vai dando novos significados aí para a nossa intenção das orações. Só vou tomar uma aguinha e já continuo. Flávio, me desculpa. Você me respondeu sim de alguma coisa que eu perguntei, mas eu nem lembro o que é. Mas me perdoa, eu acredito que seja alguma coisa que eu perguntei se estava fazendo sentido e tal, e você respondeu que sim. Espero que seja isso. Hoje eu trouxe aqui a oração do Credo. A oração do Credo é uma oração católica, porém, ela é uma oração muito, muito, muito poderosa. É uma oração que ela é conhecida assim para cortar energias negativas, para afastar seres negativos. Então é muito importante a gente ter essa consciência que a oração do Credo traz pra gente. Então vamos lá, vamos fechando os olhos, respirando fundo, vamos pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos acolhe. A equipe da Maratona Quaresma Espírita, que com certeza já estava aqui presente com a gente, que a gente possa amorosamente aí receber fluidos amorosos e radiações amorosas de restauração física, mental, emocional, espiritual. Mas principalmente, que nós sejamos abençoados com a consciência, com a sabedoria, com o entendimento de todas essas informações que nós estamos tomando contato neste momento. Que Deus, os mestres, os seres de luz nos envolvam amorosamente agora. Vamos iniciar a nossa oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, no poder da Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Graças a Deus. Então vamos respirando fundo. Vai mantendo seus olhos bem fechados, cada vez mais fechados. Quanto mais os olhos tentarem abrir, mais eles vão se fechar. Grudadinhos no seu rosto, a cada respiração você vai relaxando 10 vezes mais agora. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, você respira tranquilamente, você relaxa. Mais uma vez. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai higienizando seus pensamentos, seus sentimentos, vai organizando todas as informações que você teve contato hoje nesse nosso encontro, nessa aula. Vai classificando, vai conectando essas informações à sua história de vida, a todos os aspectos que você precisa curar, os aspectos que você deseja mudar, para te trazer ideias novas, novos caminhos, novas possibilidades, novos comportamentos, novos hábitos. Você vai começar a perceber também que essa luz vai irradiando por todo o seu rosto, descendo pelo seu olho, sua boca, seus ouvidos, te trazendo pureza no ver, no ouvir, no falar. Você vai continuar respirando a todo momento e relaxando e concentrando no som da minha voz, totalmente concentrado nessa meditação, com pleno controle do seu corpo. E essa luz que você respira para cima, ela vai iluminando sua mente, vai descendo pelo seu pescoço tranquilamente, vai descendo pelos seus ombros,
vai relaxando todo o seu corpo, vai relaxando o seu tronco, as suas costelas, seus pulmões, seu diafragma, seu estômago, seu intestino, seus braços, todos os tendões, músculos, ossos, tecidos, órgãos, glândulas, vísceras, todo o seu sistema circulatório vai relaxando, todo o seu sistema nervoso, como se fosse um emaranhado de raízes do seu cérebro, a sua medula, a sua coluna, todas as vértebras da sua coluna. Vai mentalizando, seus olhos mentais, eles vão começar a se abrir agora. O seu cérebro, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma, elas se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício, em benefício da sua evolução, do seu crescimento pessoal, da sua cura emocional, do seu despertar espiritual. Então você respira fundo e vai sentindo essa energia gostosa fluindo por todo o seu corpo, como se fosse uma luz que vai do topo da sua cabeça, descendo por todos os seus chakras, para pescoço, coração, estômago, abdômen, base da coluna, descendo pelos seus joelhos e pés. Mentalmente você vai imaginar uma placa de luz branca abaixo dos seus pés e vão atravessando a sola dos seus pés como camadas de luz branca, como uma raiz de luz que vai atravessando todas as camadas do solo. Vão atravessando todas as camadas do solo, com muita força, com muita coragem. Vai atravessando todas as camadas do solo até o centro da Terra. E você vai sentindo escoando, como se todas as suas dores, dúvidas, medos, insatisfações, crenças negativas, pensamentos, sentimentos e emoções negativas vão sendo escoados pelas suas raízes agora para o centro da Terra. Todas as suas dúvidas, medos, inseguranças, todas as suas insatisfações, você vai limpando, vão escoando. Pensamentos, sentimentos, emoções negativas e nocivos vai sentindo como se fosse uma energia cinza, assim, descendo pelas raízes. E vai descendo, descendo, até chegar lá no diamante. E lá embaixo vai como se fosse queimada. Sabe quando o fogo queima, assim? E se dissipa. E você relaxa. E você vai trazendo do centro da Terra essa energia vital. Vai subindo pela sola dos seus pés, seus joelhos, a base da sua coluna. E essa energia vital ela vai envolvendo tanto o seu corpo físico, como o seu perispírito, como o seu duplo etérico. Ela vai expandindo também para a sua aura, para todos os seus corpos, como se fossem diversas camadas de luz que vêm do centro do seu corpo, assim, o eixo da sua coluna, como se fosse um tubo de luz que forma do centro da Terra até o topo da sua cabeça. E vai expandindo como num círculo, uma grande bola de luz. Vai envolvendo todas as células do seu corpo físico. Vai envolvendo como se tivesse diversas camadas dentro do seu corpo. O seu duplo etérico, o seu perispírito, vai expandindo. Vai expandindo, expandindo, expandindo. Expandindo. Você vai ficando grande, 10 metros de altura, 5 metros de altura. Vai sentindo essa luz saindo pelo topo da sua cabeça como uma linda flor, uma rosa branca, que vai trazendo cada vez mais paz para você e para sua vida. Você vai ficando com 10 metros, 20 metros, 30 metros, vai ficando maior do que a sua casa, seu bairro, seu país, vai ficando maior do que todo o planeta Terra. Vai subindo para o espaço, vai observando lá o espaço, as estrelas, vai passando por luzes claras, escuras, luzes multicoloridas com diversos símbolos. Você vai subindo, vai se elevando cada vez mais, vai subindo e vai se elevando cada vez mais. Até você avistar um portal de luz branca, que é a fonte primordial de tudo que existe, a causa infinita de todas as coisas. A inteligência suprema, Deus. Então você vai acessando esse plano de frequência na mais alta vibração de Deus. Como se fosse um portal de luz, um campo de luz que está acima da sua cabeça. Você vai subindo, você vai passando por esse portal de luz. Essa luz ela vai descendo pelo seu corpo, vai descendo pela sua cabeça, passando pelos seus ombros, braços, tronco, abdômen, pernas e pés. Você vai sentindo um alívio.
Sabe como quando a gente respira, tá com vontade de respirar, respira bem profundo. Então você respira e relaxa. Sabe quando você tá com sede, toma um copão d'água, então você respira e vai sentindo suas células todas sendo nutridas dessa energia divina e sagrada de Deus. Mentalmente você vai encontrar à sua frente aí uma escada. Você vai mentalmente caminhando nesse plano de luz e você vai encontrar uma escada bem à sua frente. Você vai vendo como que é essa escada, como são esses degraus, como que é essa escada. Essa escada ela vai te levar para um plano superior, onde você vai ter possibilidade de acessar toda a sua existência, não somente essa. De uma maneira muito tranquila, você está protegido, você está seguro, você tem pleno controle do seu corpo, então você respira fundo. Vai sentindo que à medida que você caminha nessa escada, seu coração vai se iluminando cada vez mais, a presença do seu anjo da guarda, você vai entrando no campo do seu coração. E você vai continuar vendo essa escada à sua frente. É como se o campo do seu coração, o jardim da sua alma, fosse enriquecendo esse plano de luz. Então você tem os dois planos sobrepostos. Você vai vendo como são os degraus dessa escada, se ela é comprida, se ela é larga, se ela é estreita, se ela tem corrimão. E você vai subindo essa escada. E à medida que você vai subindo essa escada, você vai lembrando de toda a sua vida. Vai lembrando do que você fez ontem, do que você fez na semana passada. Aí você sobe mais um degrau e vai lembrando dos últimos 5 anos. Quais foram as situações que mais te marcaram? Você sobe mais um degrau, você vai lembrando da sua juventude, vai lembrando até da sua infância. Começam a vir imagens, cores, sons, palavras, ideias. E você vai subindo ainda mais essa escada. Você vai chegar em uma fase que você nem lembra conscientemente, que é dentro da barriguinha da sua mamãe. E você vai até a sua alma, comprando o controle do seu corpo, totalmente focado e concentrado no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se concentrar ainda mais nessa meditação. De uma maneira muito segura, leve, tranquila. É como se a sua alma fosse para o espaço mesmo, mas já antes da sua encarnação. Como se você fosse agora para um plano de luz, um céu organizado assim, com diversos mentores, com diversas mesas, diversos computadores. E você tá lá sentadinho, fazendo o seu plano de vida. E você começa nesse plano de vida, você tem uma tela aí na sua frente que vai te mostrando, é uma tela bem grande, assim, quase como se fosse uma televisão. E essa tela ela vai te mostrando a história da sua existência, desde a sua criação. Então você olha aí, você vai vendo que você viveu aí na era medieval, viveu na época do Homem das Cavernas. E em algum nível a sua consciência ela já foi até um animalzinho, já foi uma plantinha, já foi diversos elementos, até a sua origem primordial, que é ser uma centelha de um elemento de Deus. E aí você vê o quanto que você viveu. E você começa a perceber que você é um ser puro e completo nessa centelha desse elemento de Deus. Então, imediatamente agora você começa a perceber que os seus pensamentos, sentimentos e emoções negativos e nocivos vão sendo totalmente cancelados a partir de agora, desde o início da sua existência até a sua encarnação atual. Respirando fundo, como se você estivesse vendo um filme em velocidade acelerada, desde a centelha, um pontinho de luz no espaço, próximo aí dessa fonte primordial, até a sua vida atual, como se fosse vai vendo a natureza, vai vendo os animaizinhos, vai vendo as épocas do nosso planeta, e é como se você tivesse aí fazendo uma limpeza e purificação. E a partir de agora, todos os pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, vivências, traumas e bloqueios negativos e nocivos que foram criados desde o início da sua existência enquanto centelha divina até o momento atual, o momento presente da sua vida,
todos esses bloqueios estão totalmente cancelados imediatamente a partir de agora. E você sente como se estivesse saindo uma bola de luz cinza de você, do seu abdômen, uma bola de luz cinza do seu corpo. E você sente como se estivesse saindo muita energia, muita. Todas essas diversas camadas dos seus corpos que nós conversamos, elas vão se limpando agora. Respira fundo. Vai pensando em cenas onde você chorou, momentos onde você se machucou, momentos onde você sentiu ódio, momentos onde você foi traído, momentos onde você se decepcionou, estão sendo imediatamente cancelados e curados a partir de agora, imediatamente. Você respira fundo, vai voltando, lembra que você está vendo tudo isso numa tela agora. Vai voltando ali no momento que você era uma centelha divina. E você vai percebendo agora mentalmente como se a mão de Deus tocasse a sua cabeça e a mão de Jesus tocasse o seu coração. Então você pode colocar a sua mão física no seu coração, se você quiser, para sentir essa energia. A mão de Deus sobre a sua cabeça e a mão de Jesus sendo colocadas no seu coração. E você agora vai sentindo, vai para aquela cena, no momento que você era um pontinho de luz no espaço, uma centelha de Deus. Você vai recebendo o quê? Novos estímulos de pensar, novos programas de pensamentos, sentimentos e emoções e crenças positivos e possibilitadores que proporcionam a sua evolução através do amor, da sua capacidade de decisão e da sua vontade de vencer. Você respira fundo, vai sentindo a mão de Deus na sua cabeça, a mão de Jesus no seu coração, e você vai sentindo agora novos programas e crenças de pensamentos, sentimentos, novas frequências de emoções que proporcionam a evolução do seu ser físico, mental, emocional, espiritual, perispiritual, etérico, através do amor, da capacidade de decisão e a vontade de vencer e viver a sua vida do plano A. Você já sabe como, já vive o seu dia a dia pensando, sentindo, vibrando as emoções e realizando as ações que vão te proporcionar, que te proporcionam vivenciar uma vida plano a versão melhor e mais elevada desta sua vida. E você faz isso de uma maneira muito fácil, muito tranquila, muito leve. E você gosta de fazer isso. E quanto mais você vive a sua vida plano A, mais você percebe que essa é a vida que você veio para viver. Mais fácil fica viver essa vida, mais natural é viver essa vida, mais você aceita, acolhe essa nova vida. E você também começa cada dia mais a se acolher, a se amar, a se aceitar, a se respeitar e a se perdoar. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a se acolher, a se amar, a se respeitar, a se perdoar, a se aceitar cada vez mais. E você gosta de se amar, se aceitar, se perdoar, se respeitar. É leve, tranquilo e permitido. E você faz isso com muita facilidade. E quanto mais você se ama, mais você se respeita, mais você se perdoa, mais você se aceita, mais você ama, respeita, perdoa e aceita as outras pessoas, o mundo e a vida. É leve, tranquilo e permitido se amar e amar ao próximo. É leve, tranquilo e permitido se respeitar e respeitar o próximo. É leve, tranquilo e permitido perdoar, se perdoar e perdoar o próximo. É leve, tranquilo e permitido se aceitar e aceitar o próximo. Aceite a vida. O Mestre Jesus à sua frente agora, ele vai estendendo um diamante de luz para você. Esse diamante, ele é a usina, ele é a fonte, ele é a centelha, ele é o programa, o registro de todos os programas de crenças, valores, princípios, comportamentos, pensamentos, sentimentos e hábitos da sua vida de plano A. E você vai recebendo do Mestre Jesus esse diamante. Estenda suas mãos mentalmente. Permita que ele coloque esse diamante de luz no seu coração.
E agora você vai recebendo esse diamante e você vai sentindo essa luz expandindo por todo o seu coração. Vai entrando pelo seu peito, vai subindo lá para o topo da sua cabeça. Novos circuitos neurais vão se formando agora para te trazer clareza das novas pessoas, situações, dos novos comportamentos que você deve ter para acessar, para começar a vivenciar a sua vida do plano A partir de agora. Essa luz ela expande para os seus braços, para o seu tronco, para o seu abdômen, principalmente para o seu abdômen. Vai expandindo uma cúpula de luz à base da sua coluna, suas pernas e pés. E você vai expandindo agora, vamos vibrando, vá vibrando agora para o seu lar, para a sua família, para as pessoas da sua convivência, para o lugar onde você mora. Vamos vibrando para todo o planeta Terra. Vai expandindo toda essa energia elevada de uma vida de plano A, com pensamentos, sentimentos, emoções positivos de evolução, de amor, de decisão, de vitória. Você respira fundo e com toda essa nova consciência ativada em você a partir de agora, você vai fazer uma breve caminhada para o seu futuro. Você abraça o Mestre Jesus, ele sorri para ti e ele te fala uma mensagem amorosa. Mentalmente, vá vendo se vem alguma palavra, alguma sensação, alguma cor, alguma visão. Qual é a mensagem que Jesus tem para você? E agora você vai agradecendo o Mestre e vai caminhando por uma estrada que vai te levar para o seu futuro, para o seu novo futuro. É um futuro onde você tem novas possibilidades. Você tem sonhos despertados, você tem talentos e habilidades despertados, você tem uma alma ativada, uma alma feliz. E quanto mais você caminha nessa estrada, mais o diamante que Jesus te deu vai acessando a centelha de Deus na sua alma e vai crescendo e expandindo. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se apresentando de uma maneira leve, tranquila e feliz. Pessoas, situações e acontecimentos positivos e possibilitadores para que você consiga cada dia mais ativar e manifestar a identidade da sua alma e vivenciar o seu propósito, a sua vida de plano A. E você vai caminhando e você vê uma cortina à sua frente. Quando você abrir essa cortina, você vai ter acesso a uma visão, a um som, a uma cor, um sentimento, uma sensação, uma informação que vai te trazer clareza sobre o seu novo futuro. Vai te trazer uma ideia, um sentimento. Então você abre essa cortina. Abriu a cortina. Vá observando aonde é que você está. Vá observando quem é você neste lugar no futuro. Vá observando nessa visão, vá observando sons, sensações. Vá observando quem é você neste momento. Você respira fundo. Vá sentindo como é que é a roupa que você está nesse futuro, como que é a sua constituição física nesse futuro. Vai sentindo quais são as suas novas capacidades a partir de agora. As novas habilidades que você já vai trazendo para o momento presente. Você já vem trazendo para o momento presente toda essa nova visão de vida, todas essas novas virtudes, capacidades, toda essa nova realização. Já faz parte presente da sua vida. E eu vou contar até 3. Você vai trazendo essa cena do futuro para o seu coração, para a sua mente, para o seu espírito. Ela já faz parte de você. 1. Você vem retornando e a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão acontecendo coisas positivas que vão trazendo a materialização dessa cena de futuro da maneira mais rápida, fácil e elevada. 2. Um sentimento gostoso de fé, de vida, de realizar, de manifestar, de se encontrar, de ser feliz. Vai tomando conta de você. E você começa a se tornar mais ainda alegre, vivaz
e mais ainda uma fonte de amor e de luz para as pessoas da sua convivência. E 3, você vai mexendo os braços, pernas e vai retornando para viver uma nova vida em paz, feliz. Ai, ai, como é que foi para vocês, gente? Que delícia! Tive uma visãozinha assim parcial, mas muito gostosa. E a escada é muito engraçada. Eu não sei se vocês veem a escada quando a gente faz da escada, sempre a mesma. Hoje eu vi uma escada assim, ela tipo tinha uns 3 degraus, ela era toda branca. Não tinha corrimão, mas ela tinha degraus grandes. Interessante. Vou pensar nisso. Será que tem. Olha lá, olha a interpretação. Será que são 3 etapas que eu tenho que refletir sobre isso? Aí, tá vendo? A gente tem que pensar que não é por acaso que a gente vê certas coisas. Mas é isso, gente. Eu estou esperando que vocês estejam bem. Vá abrindo os olhos. Vá retornando a sua mente consciente, com domínio agora da sua atenção. Lembrar que todos esses novos recursos já fazem parte de você, já estão dentro de você. Então aproveite e se permita que a sua vida transforme, permita que a sua alma se liberte de certas dores e angústias. É difícil. É difícil. Ontem mesmo nós estávamos fazendo Evangelho no Lar em Casa e aí veio uma reflexão sobre o perdão. Que às vezes a gente não quer perdoar porque parece que se a gente não sofrer, a gente não consegue validar a maldade que o outro fez. Como é que o outro fez uma maldade comigo e eu não vou sofrer? Aí ele não fez maldade? Fez. Só que Deus sabe de tudo que cada um faz. E o perdoar 70 vezes 7 não é para o outro. É justamente para que a gente possa o quê? Liberar essa... Por que a gente faz uma nuvem cinza, as camadas do ego? Para a gente poder liberar isso. Porque é como se fosse uma nuvem que vai ficar obstruindo a nossa capacidade de acessar a identidade da nossa alma. É um grande desafio, mas é possível, tá? E é nos processos terapêuticos que a gente vai... É nesses processos que a gente vai conseguindo acessar essas dores e vem muito aqui, sabe assim, e afagando elas pouco a pouco. E é muito importante que você se acolha. Que você se acolha, que você se ame, e se abrace, se respeite, se perdoe e se aceite. Independente do que o outro fez com você. Você se console. E se console em Deus também, se console em Jesus, porque isso vai te trazendo o quê? Paz. A gente tem que começar a ter paz em relação a essas dores e feridas da nossa vida. É difícil, é um grande desafio, não vamos fingir que não é, mas é possível. E é um caminho que a gente só consegue trilhar e avançar se nós nos permitirmos. E aí, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Se é difícil ir muito rápido, vai de pouquinho em pouquinho e vai melhorando. Aí faz uns blocos para acelerar. Aí fala, opa, mas não dá para ficar assim o tempo inteiro também. Aí você calma, respira, faz uma análise, vê o que você cresceu, o que você aprendeu e vai retomando e vai avançando. Olha lá, vamos ler a nossa leitura final. Se alguém quiser compartilhar como é que foi, como é que tá se sentindo. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar, lembre-se de deixar aí o seu curtida, compartilhar. Eu sempre gosto de ver. Muito gostosa. Vocês sentiram assim essa questão do início da existência? Eu achei muito gostosa essa meditação. Gostei bastante. Bom, não dê importância à idade do seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma não tem idade. A mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isto depende de sua mentalização positiva. Olha isso, a gente viu no final. Às vezes a gente fala, nossa, estamos falando da evolução, e depois a gente falou da encarnação, e depois a gente falou da alma, e aí a gente falou do cérebro. Por quê? Porque isso aqui, ó, depende da sua mentalização positiva. Faça que a juventude de seu espírito se irradie através do seu corpo. Tenha ela a idade que tiver. Então é isso é uma coisa que eu pensei e acabei não falando. A gente, mas eu acho que eu tô velha. Às vezes eu vejo, nossa, é muito engraçado essas caixinhas de perguntas de gente na internet, né? Eu tenho 25 anos, tô querendo fazer uma faculdade, eu tô querendo empreender. É muito tarde? Meu Deus, vai com tudo, vai ser feliz, sabe? Eu admiro muito pessoas que numa idade mais avançada do que essa,
recomeçam e fazem, porque a verdade é uma só. Não tem idade. Você vai. O que realmente te impede? Ah, mas eu queria um emprego numa empresa e eles não me contrataram por causa da minha idade. Isso é uma coisa. Mas as coisas que você pode fazer por você, as coisas que você pode fazer para realizar e manifestar por você, o que realmente te impede? Humildemente faça essa análise e vá perguntando até vir uma resposta clara para você. O que te impede? E aí você vai começar a perceber que muitas vezes o que a gente sente como impeditivo não é aquilo que a gente usa como justificativa. Ah, eu tô muito velho. Será? Você tá muito velho, ou você tá cansado, ou você tem outras prioridades. Ah, então tudo bem. Tá cansado, descansa. Tem outras prioridades? Coloca tudo em perspectiva, reorganiza e entende como você consegue direcionar um pouco de foco para isso. Percebe? Como é a gente. É que às vezes a gente não quer sair do ponto de reclamação. Mas sempre é possível. Aí vira aquelas pessoas chatas que você tá reclamando lá. Não, mas você faz assim, mas você faz assado. Mas por quê? Mas como isso? Mas é real isso. Então seja chato com você mesmo. Se tire da zona de conforto. Questione-se. Cavoque aí dentro de você as causas das suas ações e principalmente das suas não ações. Do que você deixa de fazer. E faça, e mude. Simplesmente faça novas escolhas, que é através das novas escolhas que a gente vai ter novos resultados, novas vivências, novas percepções. Lembra? Porque isso vai estimulando a nossa mente e o nosso cérebro. Mesmo que ainda não seja aquilo diretamente que você deseja, já é algo que vai acrescentar e vai agregar aí mais uma pecinha do quebra-cabeça da estrada que você está percorrendo aí na sua vida. Certo? Gente, amei estar com vocês aqui hoje de novo. Muito obrigada. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do conteúdo. Estou muito feliz. Gratidão por quem participou aqui do ao vivo, por quem passou por aqui, por quem vai assistir gravado. Deixem os comentários depois. Amo vocês. Amanhã tem mais. Às 6 horas da manhã, tá bom? Aguardo vocês. Beijo. Um maravilhoso dia. Vão observando no dia como é que vai ficando os seus pensamentos, seus sentimentos. Vá observando como é que fica a sua postura em relação àquelas pessoas mais desafiadoras, aquelas situações chatas da vida. Como é que você começa a pensar o significado que você dá para as coisas, para as pessoas, para as coisas que te incomodam e tudo. Vá observando o tamanho que você se dá nas coisas, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até mais. Beijo, beijo.